Pegue um balão flutuante. Aqui embaixo, todos nós flutuamos. Pegue um balão flutuante e venha flutuar conosco. Eu sou a Tabata e hoje eu vim aqui conversar com você sobre It, a Coisa, do nosso mestre do terror contemporâneo, Stephen King. Ignorem a minha maquiagem amadora de palhaço, tá? Mas pra mim, gente, esse livro é uma verdadeira obra-prima do medo. Então eu achei que esse livro merecia, sim, uma caracterização. Nós estamos no mês do horror, né? Nós estamos no mês do Halloween e também merecia um cenário um pouco diferente, com vários balões flutuantes, pra gente entrar aí na onda do nosso querido Pennywise. Então, como eu já falei, pegue um balão flutuante e venha flutuar conosco. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, eu espero muito que vocês gostem dessa resenha, porque eu tava louca pra vir aqui comentar com vocês um pouquinho mais sobre essa obra incrível do King. Então, vamos lá. Como vocês sabem, é um pequeno calhamaço, não é mesmo? Porque isso é marca registrada do Stephen King, então eu vou fazer como eu sempre faço. Eu vou fazer uma análise, uma resenha bem literal e depois vou destacar alguns pontos pertinentes que eu achei da obra. É óbvio que o vídeo ficaria muito longo se eu fosse falar de tudo, né, que é pertinente nessa obra, então eu vou destacar os pontos que eu achei mais importantes, tá? Espero que vocês gostem. Bom, gente, aqui nós vamos ter a história de uma pacata cidade chamada Derry, tá? Onde coisas estranhas começam a acontecer. Crianças são assassinadas, crianças somem, desaparecem e ninguém sabe como nem porquê. De certa forma, as pessoas até meio que ignoram isso. Mas nós temos 7 crianças, né? Essas 7 crianças acabam descobrindo o que tá assombrando essa cidade, né? Porque tá um verdadeiro banho de sangue e elas acabam se unindo. Elas formam um grupo dos perdedores, dos otários. Bom, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter um ser sobrenatural que é o responsável pelo assassinato das crianças. Esse ser seria a representação do bicho-papão. E aqui ele é representado como um palhaço, né? Isso não é spoiler, gente, porque tá tipo na capa do livro, né? E tá aqui a bonitinha maquiada pra aterrorizar vocês. Enfim. Bom, então a gente tem esse ser sobrenatural, o Pennywise, que é um palhaço assassino. Ele acaba traindo as crianças pro bueiro pra, enfim, assassinar elas, né? E ele faz coisas, assim, bem bizarras, né? Pensando num palhaço. Uma das coisas que ele faz é exatamente oferecer um balão flutuante, né? Porque a gente sabe que as crianças, né? Tu oferece um balão, tu oferece um doce e elas sempre acabam caindo. Outra coisa, gente, tirem as crianças da sala nesse momento, porque esse vídeo não é pra criança, tá? Embora eu esteja aqui de palhacinho e tenha um monte de balão, tipo, tira as crianças da sala. Eu não quero ser responsável por traumatizar criancinhas. Enfim, vamos lá. Bom, então essas 7 crianças acabam se unindo. O que eles fazem? Eles vão em frente, eles tentam derrotar a coisa, mas eles acabam fazendo uma promessa, que caso eles não tenham conseguido derrotar a coisa, caso essa coisa volte no futuro, eles são obrigados a voltar para a cidade, né, a retornar, para enfim terminar com a coisa de uma vez por todas. 30 anos, né, se passam e eles acabam retornando para a cidade, porque a coisa volta. Isso também não é spoiler, tá, gente? Porque eu acho que tá tipo na orelha do livro dizendo que eles voltam depois de 30 anos para derrotar a coisa. Mas aí vocês só vão saber se eles conseguiram derrotar a coisa definitivamente se lerem o livrinho. Mas enfim.
algumas coisas pertinentes que eu tenho para destacar, porque a história gira basicamente em torno disso. É óbvio que a obra, gente, ela é enorme. Algumas pessoas dizem que o King ele é muito descritivo, né, que muitas coisas aqui não precisavam. Eu discordo, porque é só a gente parar para pensar, gente. Nós temos duas épocas diferentes. Nós temos a infância, né, dessas crianças, e nós temos depois a fase adulta. Além do personagem do palhaço e do personagem da cidade, porque a cidade aqui é o personagem principal, né, e tem vários aspectos dentro da obra que nos provam isso, nós temos 7 personagens que são praticamente os principais também. Então nós temos 7 personalidades diferentes. E nós temos a infância e nós temos a vida adulta de cada um deles. Então é óbvio que o livro tinha que ser grande, sim, tinha que ser descritivo, porque o King aqui nos retrata essas diferentes épocas, dessas diferentes pessoas, né, dessas diferentes crianças. É óbvio que tem capítulos que tu pensa, tá, mas o que isso aqui tá fazendo? Não precisava, ele podia ter cortado, né, ele encheu linguiça. Não, eu não acho que ele encheu linguiça, porque pra quem leu, né, percebe que tudo acaba se encaixando, né? Mas enfim, vamos lá. Uma coisa que eu acho muito importante frisar, como eu comentei com vocês, Derry aqui é o personagem principal da obra, né? O espaço aqui, a questão espacial é o personagem principal, e isso fica bem marcante, principalmente no fim da obra, tá? Que óbvio que eu não vou poder falar qual a cena, porque vai ser um baita spoiler, mas bem no fim da obra, quem lê o livro percebe que Derry, ele faz toda a diferença. É como se, assim, as crianças fossem movidas pelo palhaço e o palhaço, por sua vez, fosse movido pela cidade, tá? Mas, enfim, isso é uma marca registrada do King. A gente percebe isso em outras obras dele, por exemplo, em O Iluminado, o Hotel Overlook é um dos personagens principais, né? No cemitério, nós temos o cemitério indígena e nós temos o cemitério de bichos, que também faz toda a diferença na narrativa. Então, em muitas obras do Stephen King, a questão espacial acaba se transformando num personagem principal. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos o palhaço, Pennywise, só que ele acaba se transformando em diferentes coisas, né? Porque aqui, e inclusive eu fiz um trabalho para a faculdade, que é a personificação do medo na obra do Stephen King. O palhaço aqui, gente, seria uma metáfora do bicho-papão, tá? Porque aqui a gente vai tratar, basicamente, aqui a gente vai tratar, tá? Mas aqui o King trata, né? Tu não trata nada aqui, o King que trata aqui. Aqui o King vai tratar, basicamente, do medo infantil, né? Dos traumas da infância. E aqui o medo é personificado através do palhaço. Só que ele acaba se transformando em diferentes coisas. Em um certo momento ele é uma múmia, depois ele é um lobisomem, depois ele é um leproso, depois ele se transforma no fantasma do irmãozinho do Bill. Enfim, o palhaço, ele se transforma de acordo com o medo da pessoa, de acordo com o medo da criança. Seria uma baita metáfora, como eu falei pra vocês, do bicho-papão, né? Porque aqui a gente vai ter basicamente o medo infantil. E isso é muito importante destacar, o medo personificado, que já puxa um outro ponto que eu quero destacar, que é a questão da infância aqui. É muito marcado, primeiro que somente quem consegue enxergar o palhaço e as coisas que ele faz, como jorrar sangue pela pia, enfim, várias coisas, são as crianças. Os adultos não enxergam isso, somente as crianças. E no início da obra, tem um gay que é assassinado e ele consegue ver o palhaço. E aí tu fica pensando, tá, mas como é que ele consegue ver se ele não é mais criança? E aí lá no meio da história, quando o Mike tá contando isso, né, pros outros personagens, ele comenta, mas dizem que era um gay meio infantilizado, por isso que ele conseguiu ver. Bom, enfim, a questão da infância que é muito marcado, e uma coisa que é muito marcado também é a questão da amizade, né, porque essas crianças, elas fazem um pacto, elas fazem uma promessa, né, e num primeiro momento elas só conseguem derrotar a coisa porque elas se unem, literalmente, elas dão as mãos pra, enfim, derrotar a coisa. A questão da amizade é muito marcante porque um não deixa o outro se abalar, porque o que o palhaço faz? Ele mexe, né, lá na ferida, ele mexe lá nos traumas e no medo de cada um. Por exemplo, pro Bill, ele aparece como o fantasma do irmãozinho dele, que foi a primeira criança assassinada pelo palhaço, né, o George.
E aí ele fica tipo, meu Deus, e aí os outros dizem, não, não é teu irmão, não é o George e tal. Então a questão da amizade aqui também é muito, muito, muito marcante. Tanto que eles acabam retornando para a cidade porque eles fizeram essa promessa, né? Porque eles eram amigos. E eles se uniram também porque, de certa forma, todos eles sofriam bullying, né? Eles eram perseguidos pelo personagem do Henry, se eu não me engano, que era um cara da escola, esses idiotas que só querem brigar e tal. Então eles acabam se unindo porque eles são, tipo, os excluídos, sabe? Os que sofrem bullying, os perdedores, né? Os otários. Então a questão da amizade aqui é muito forte, é muito bonito também. Claro que tem uns momentos da obra ali que o King puxa umas coisas meio, tipo, pra eles selarem a amizade deles, eles fazem uns troços meio, né? Mas enfim, coisas do King. Mas eu acho aqui, gente, que essa obra é uma verdadeira obra-prima do medo. Não é uma obra que vai, tipo, te dar medo no sentido de, ai meu Deus, estou vendo fantasmas. Não é nesse sentido, mas a gente tem que perceber que é um terror psicológico incrível. A gente tem que perceber que aqui o King traz o medo infantil. E todos nós já fomos crianças. Quem nunca teve medo do bicho-papão? Tem muita criança que tem medo de palhaço. Inclusive, gente, pro meu trabalho da faculdade, eu pesquisei algumas coisas sobre palhaço e, tipo, crianças odeiam palhaços. Não foi à toa que o King escolheu um palhaço para ser a representação do bicho-papão. Eu não sei por que sempre contratam um palhaço, né, para animar as festas infantis. Eu não sei por que a maior empresa de fast food do mundo tem um palhaço como mascote. É umas coisas muito assim, se tu pegar uma criança de 3 anos de idade e colocar no colo de um palhaço, é óbvio que ela vai começar a chorar, gente, mas enfim. Então aqui o King traz basicamente o trauma infantil, né? Esse medo, o medo do desconhecido. It também não é à toa, né? It, a coisa, é algo que tipo, tu não pode nominar, é algo que tu não pode, tipo, o que é aquilo? É algo desconhecido pra ti. Né? E quando nós somos crianças, nós temos sim o medo do desconhecido, até porque nós não conhecemos o mundo, né? Nós estamos começando a conhecer, nós estamos formando a nossa personalidade, nós estamos formando o nosso caráter, então diversas coisas são desconhecidas ainda, então It, a coisa, não é à toa. Enfim, eu acho que eu poderia ficar falando muitas coisas. Eu destaquei basicamente alguns pontos que eu achei pertinente, que inclusive eu vou usar no meu trabalho, porque meu trabalho é a personificação do medo, né? Então eu vou trazer basicamente a psicanálise e vou tratar desse trauma infantil e da personificação do medo, que seria, né, o palhaço, o bicho-papão, enfim. E era isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. É óbvio que eu gostaria de destacar mais coisas, mas o vídeo vai ficar enorme e eu tô me assustando com essa minha cara, então eu quero desligar a câmera. E era isso. Mas assim, gente, leiam o livro, vale muito a pena. Não assistam aquele filme, tá? Aquele filme, infelizmente, assim, ó, a adaptação cinematográfica que fizeram dessa obra é horrível. Muitas pessoas vêm me dizer assim, tá, mas tu gosta tanto desse livro, esse livro é horrível. Inclusive, quando eu apresentei meu trabalho num evento de literatura, né, em comunicação, teve gente falando, tá, mas esse filme é horrível, porque eu levei algumas imagens, né, do Pennywise, enfim, do palhaço e das crianças. E, gente, não tem nada a ver. Se já é horrível, aquele filme já é horrível pra quem nunca leu a obra, imagina pra quem já leu, né? Então, assim, peguem a obra pra ler, vale muito a pena. É uma obra-prima do medo, tá? Inclusive eu peguei, né, pra fazer um trabalho pro mestrado de literatura, pra vocês verem como essa obra é rica. Eu não pegaria ela se ela não fosse rica, né? Eu não faria um trabalho pro mestrado de literatura se essa obra não fosse tão boa. Então, assim, é King, né? Tudo do King é bom. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa caracterização um pouco louca, dessa minha chuca aqui também. E era isso, gente. Um beijo pra vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! E não esqueçam de pegar o balão flutuante de vocês. Tchau!